sobre o advogado de Donald Trump, que disse o seguinte, que a pipoca já está pronta. E do que necessariamente ele está falando? Bom, ele está se referindo ao tal golpe da Disney, né? Vou trazer os detalhes para vocês entenderem melhor essa história. O Martin DeLuca, que é advogado de Trump, ele disse o seguinte, que se Lula vetar ali a dosimetria, né, que ele já vai estar com a pipoca pronta. Ele fala o seguinte, ele indaga, na verdade, o Lula se ele vai cumprir a promessa de barrar a proposta e afirmou que está esperando aí de camarote para poder acompanhar o desfecho do caso. E ele marca nessa postagem o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau. Pedro, gostaria de te ouvir sobre isso, porque a gente sabe que algumas sanções já foram retiradas, não todas, ainda existe tarifa de 40% em alguns produtos brasileiros, mas um acordo foi celebrado. A impressão que passa é que o advogado de Trump está dando um recado em relação a Lula não vetar esse projeto da dosimetria. Como é que você vê este cenário nesse momento? Será que Lula compreendeu a mensagem? Qual deve ser o posicionamento dele? Aqui eu vou trazer uma opinião para te dar essa resposta. Opinião. Acredito que aconteceu um grande acordão envolvendo o governo federal, envolvendo o governo norte-americano, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Congresso Nacional. Que aí já fica muito claro que o Lula vai fazer o papel de sinalizar para sua militância que ele vetou a dosimetria, que na verdade deveria ser uma anistia ampla, geral e restrita, para inocentar todas aquelas pessoas que nunca cometeram crime algum, estão sendo condenadas, por exemplo, a 17 anos de prisão. Débora do Batom, por exemplo, ficou mais de 2 anos preso. Daniel Vorcaro não ficou nem um mês. Daniel Vorcaro é um bandido. Daniel Vorcaro, quando foi preso pela Polícia Federal, estava tentando fugir do Brasil, porque ele já tinha esse briefing de que a operação iria acontecer. Ou seja, isso é vergonhoso. É lamentável. É lamentável. É uma situação absolutamente deletéria, que o Lula falou, inclusive, na entrevista, que ele vai vetar. O líder do PT, o Jacques Wagner, no Senado, falou que já tinha um acordo com o governo federal, foi desmentido pela Gleisi Hoffmann e pelo próprio Lula. O Paulinho da Força, que era o relator na Câmara dos Deputados, falou que já tinha um acordo com o ministro Alexandre de Moraes para que não fosse derrubado de forma monocrática pelo Supremo a decisão da Casa do Povo. O Donald Trump já tirou foto com o Lula, já teve uma outra reunião com o Lula, essa reunião lá na Malásia, por exemplo. E logo depois derrubou as sanções da Lei Magnitsky, e no próprio pronunciamento referente a Magnitsky, ele disse que isso estava diretamente ligado a termos eleições limpas, a termos alguma flexibilização na concessão e na utilização de terras raras. Além disso, não termos perseguições contra americanos, termos de uma liberdade de expressão permitida pelo nosso judiciário. Ele claramente agora sinaliza um apoio para o Lula. O Lula, por exemplo, deu uma entrevista ontem, falando agora que o Trump é seu amigo, falando que o Trump e ele são 2 pessoas de 80 anos que não tem por que brigarem. Ou seja, entendo, e aí é minha visão, é minha leitura, frente a tudo o que a gente escuta nos bastidores, de que faz parte desse teatro o Lula vetar, para depois o Congresso Nacional derrubar o veto do Lula, e aí o Lula poder sinalizar para sua militância, há pouco mais de 10 meses da eleição, que ele tentou. Ele está sinalizando para sua militância e falando, poxa, eu tentei, eu vetei, mas o Congresso Nacional, infelizmente, derrubou o meu veto. Igual acontece isso em prefeitura, acontece em governos estaduais e acontece em governos federais. Sinalizações do líder desses poderes executivos, em cada um desses casos, para sua militância, para sua base de apoiadores, de que ele tentou. Só que, na verdade, sabemos que, em muitos desses casos aí, são acordos de bastidores para ele não se queimar com a sua base, que esse ônus vai ficar para a Casa Legislativa.